Você já viu alguém dando uma madeira para um boneco achando que é um bebê de verdade? Parece loucura. Até você perceber que essa cena diz muito mais sobre você do que sobre a pessoa no vídeo. A verdade é que os bebês são de plástico, mas os traumas que eles carregam, ou melhor, que a gente projeta neles, são mais reais do que a maioria das suas memórias de infância. Nesse vídeo, você vai entender por que milhares de pessoas estão comprando bonecos hiperrealistas, tratando como filhos e, sem perceber, expondo feridas que a sociedade prefere esconder. Vamos falar sobre solidão, fuga emocional, mercado da dor e aquela espiritualidade de vitrine que te ensina a sorrir enquanto sangra por dentro. Se você acha que isso não tem nada a ver com sua vida, sinto te dizer, talvez o boneco seja você. Mas relaxa, ainda dá tempo de acordar. Fica até o final, porque esse vídeo pode ser o tapa que seu ego não pediu, mas estava precisando. Dizem que a primeira vez que você segura um bebê reborn, seu cérebro entra num curto-circuito entre ternura e terror. Ele é fofo, ele é frágil, ele é feito de vinil, mas por 3 segundos você jura que ele respirou. E é aí que começa a treta. Se um boneco consegue te enganar tão fácil, imagina quanta ilusão você carrega achando que é desperto. A coisa fica ainda mais doida quando você vê gente dando mamadeira, trocando fralda e falando "Shh, mamãe tá aqui", para um pedaço de plástico. Não é brincadeira, é ritual. Um teatro psicológico onde o palco é o colo vazio e o script vem direto do trauma. É como se cada boneco fosse uma tentativa de rebobinar o tempo e apagar a dor que ninguém quer olhar. E antes que você pense, nossa, que loucura, respira e olha em volta. A gente também alimenta relacionamentos de mentira, sustenta empregos sem alma, vive vidas de plástico com feed bonitinho e alma estourando no avesso. O bebê reborn só parece estranho porque ele escancara o que a maioria esconde. A gente tá fingindo o tempo todo. Mas calma, piora. Comprar um bebê reborn não é só um capricho estético tipo coleção de porcelana com trauma embutido. É uma resposta desesperada para uma pergunta silenciosa. O que eu faço com esse vazio que ninguém vê? Às vezes é luto, às vezes é abandono, às vezes é só a solidão gritando de madrugada quando o celular não apita e o peito também não sente mais nada. Tem mulher que perdeu o filho e encontra num boneco a única coisa que ainda pode segurar sem desabar. Tem quem nunca foi mãe, mas sonha com isso desde os 12 e tenta preencher o espaço que o mundo disse que ela deveria ter ocupado. E tem quem só queira alguém ou qualquer coisa que não vá embora. Porque boneco não trai, não cresce e não te joga verdades na cara. A real é que esses bebês de mentira funcionam como espelhos tortos. Você olha para eles, mas é você que tá ali, fantasiando uma vida alternativa onde as coisas deram certo, onde não houve perda, onde não existe o caos do real. E é aí que o buraco fica mais fundo, porque a mentira começa a parecer mais segura que a verdade. Mais segura mesmo. Até quando? Tem gente que vende bebê reborn como se estivesse vendendo carro de luxo. Tem linha premium, bebê exclusivo, com cheirinho de recém-nascido. E não é piada, tem reborn de R$20 mil. Sim, um boneco de plástico com veia pintada e cílio colado custa mais que muito aluguel. E tem fila de espera. Gente grande querendo brinquedo com manual de emoção incluso. A indústria não só entendeu a carência emocional coletiva, ela aprendeu a lucrar com ela. Tem curso de como cuidar do reborn, tem roupinha personalizada, berço temático, até certidão de nascimento falsa. É um teatro high-tech do trauma, com patrocínio e tudo. Enquanto isso, os terapeutas piram e os vendedores sorriem, porque dor mal resolvida dá grana, e muita. E antes que você ache que isso é coisa de doido, respira fundo. O mundo tá cheio de microfugas milionárias, skin de videogame, relacionamento fake no Instagram, gurus prometendo iluminação em 7 dias com um Pix. O bebê reborn é só mais um avatar da fuga coletiva de sentir. Mas será que terapia de boneco resolve trauma de carne e osso? Ah, mas é terapêutico.
dizem com a voz tremendo entre o afeto e a negação. De fato, para alguns, cuidar de um reborn acalma, organiza a rotina, reduz a ansiedade. É tipo um Tamagotchi com apego emocional. Só que a pergunta que ninguém gosta de responder é: isso está curando ou só distraindo do que realmente dói? Porque conforto não é cura, é anestesia. O problema não é usar um reborn como apoio. O problema é transformar isso em muleta emocional vitalícia. Porque enquanto você está ninando o boneco, a ferida que causou esse vazio continua lá, rindo da sua cara. É como colocar band-aid em fratura exposta, bonito por fora, podre por dentro. A dor precisa ser atravessada, não enfeitada. Quer uma terapia real? Encara o luto, a ausência, a raiva. Escreve cartas que nunca serão enviadas. Faz meditação para ouvir o que o silêncio quer te contar. Entra numa roda de cura de verdade. E não precisa ir para Bali, basta parar de fugir. Porque toda fuga disfarçada de cura vira prisão com laço colorido. E esse laço, uma hora arrebenta. A nova espiritualidade parece um spa com Wi-Fi, incensos, mantras e uma boa dose de negação coletiva. Tudo precisa ser leve, gratidão, alta vibração, mas ninguém quer falar da sombra, do trauma, da criança interior que está chorando atrás da sua pose de guru de Instagram. E aí nasce o problema: confundir alívio com verdade e conforto com despertar. O bebê reborn entra aqui como metáfora viva, ou quase viva, dessa espiritualidade de plástico. Você cria um mundinho onde tudo é amor, mas não resolve nada de verdade. É como pintar a parede mofada com tinta dourada. Bonito no story, mas tóxico na alma. A real espiritualidade não te afaga o ego, ela esfrega sua ilusão na sua cara até você acordar. E não se engane, meditação não é para se sentir bem. É para ver o que você andou escondendo debaixo do tapete emocional por anos. Despertar não é sobre ver anjos, é sobre encarar seus demônios. E às vezes, o mais perigoso deles é aquele que diz: fica aqui, tá tudo bem, você não precisa mudar nada. Esse sim é o mais convincente e o mais mentiroso. Talvez o bebê reborn mais realista não seja o de vinil, mas o que você vê no espelho. Um adulto que aprendeu a funcionar sem sentir, a sorrir sem acreditar e a seguir roteiros que nem foram escritos por ele. A verdade é dura. A gente virou boneco também, de carne e osso, mas com alma em modo avião. O reborn é só o reflexo externo do colapso interno, porque tem gente que compra boneco para fingir que tem controle. Outros só querem alguém que não vá embora. Mas e você? Quantas relações de mentira você mantém só para não encarar o abandono? Quantas rotinas plastificadas você aceita porque a verdade te assusta mais que a dor? O reborn de vinil é o bode expiatório, mas o problema real está em você. E aqui vem o soco final. Talvez a única coisa de mentira nessa história toda não seja o bebê, seja a vida que você diz estar vivendo. A boa notícia? Bonecos não despertam. Humanos, sim. Mas só se tiver coragem. Porque despertar não é sobre iluminar o caminho. É sobre incendiar tudo que era ilusão. E aí, você vai continuar fingindo ou vai finalmente acordar? A real é que, no fundo, todos nós estamos segurando algum tipo de reborn. Um emprego que não faz sentido. Um relacionamento que já morreu. Uma versão de nós mesmos que nunca existiu. Mas chega uma hora em que você precisa soltar o boneco e segurar a verdade, por mais desconfortável que ela seja. E aí? Vai continuar fingindo que tá tudo bem ou vai encarar o buraco que você passou a vida evitando? Vai seguir vivendo no modo plástico emocional ou vai ter a coragem de fazer o que quase ninguém faz, sentir de verdade? Porque despertar não é sobre entender, é sobre desarmar. E isso, meu amigo, dói, mas liberta. Se esse vídeo cutucou alguma ferida sua, então ótimo, já é um sinal de que tem coisa viva aí dentro. Agora comenta aqui o que você achou. Compartilha com quem precisa parar de brincar de viver e, claro, se inscreve no canal. Ativa as notificações, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar arrancando as camadas de mentira espiritual uma por uma.